Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom demais estar aqui com vocês na jornada do discípulo. Nós estamos agora na terceira temporada e nós estamos falando sobre a comunhão do Espírito. Esse é o nosso quarto e último episódio dessa temporada. Mas não precisa ficar triste não. A próxima temporada já está disponível para você. Nós vamos falar sobre a espiritualidade do Evangelho. Essa temporada é uma das minhas prediletas e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso último capítulo sobre a comunhão do Espírito. Não perde o foco não. Você já sabe, né? O livro que nós estamos usando como base para essa temporada é A Comunhão do Espírito. E esse livro é bom demais. E ele está cheio de lições incríveis para você. E claro, para você aproveitar bem essas aulas, eu indico que você leia atentamente e desfrute também de cada lição desse livro. Tá combinado? Bom, então vamos lá para o conteúdo. Eu penso que existe da nossa parte um esforço muito grande de tentar trazer Jesus para dentro da nossa realidade. Tentar trazer Jesus para dentro do nosso culto, para dentro da nossa rotina. Só que presta atenção numa coisa. A promessa de Jesus não é ir onde você quer ir. A promessa de Jesus é levar você para onde Ele está. Consegue entender? A maior parte das pessoas que eu conheço não querem estar onde Jesus está. Elas querem que Jesus esteja onde elas estão. Então, todo o nosso esforço cultico, e você já deve ter percebido isso, é para tentar trazer Jesus, ainda que forçado, para estar onde nós estamos. E Ele nunca te prometeu estar onde você está. Pelo contrário, Ele prometeu tirar você de onde você está, para conduzir você para onde Ele estiver. Consegue entender? Então, às vezes, o nosso desapontamento está exatamente nisso. Nós estamos esperando por um Deus que não vem. E não vem porque Ele te chama para ir. Agora, para ir, você tem que largar. E como não há interesse da nossa parte de largar nada, de perder nada, então a gente convida Ele para vir, porque aí tudo fica mais fácil, né? Então, quando Jesus orou ao Pai, Ele não disse assim: "Ah, Pai, o meu desejo é estar com eles, onde eles estiverem, no lugar que eles quiserem." Não, pelo contrário. No Evangelho de João, no capítulo 14, Ele orou o seguinte: "Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar um lugar. E se eu for preparar esse lugar para vocês, eu também voltarei e os levarei para mim." E aí aqui é que mora o grande segredo. Presta atenção, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, o trabalho do Evangelho não é trazer Deus para a nossa realidade, mas o trabalho do Evangelho é levar você para a realidade de Deus. Consegue entender? E qual é esse lugar que Ele quer me levar? Ele quer me conduzir para o centro do seu propósito, para o centro do seu querer, para que o propósito de Deus seja também o meu propósito, seja também o seu propósito. E às vezes, meu irmão, nós queremos um Deus que assuma o propósito que nós temos, e não um Pai que revela para nós qual é o propósito dele. Consegue entender? A gente tem uma falsa ideia de espiritualidade. Então, precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós temos a ideia de uma espiritualidade em que Deus está ocupado de fazer a sua vida funcionar direitinho, de fazer o seu casamento funcionar direitinho, de fazer o seu emprego funcionar direitinho, de fazer os seus filhos se comportarem direitinho, a vaga do estacionamento. A gente tem a ideia de que um homem espiritual é aquele que chega num shopping lotado e diz: "Deus, em nome de Jesus, prepara uma vaga para mim ao lado do elevador." A gente tem a ideia de que isso é espiritualidade, só que não é. A gente está achando que o dia em que nós tivermos uma vida toda organizadinha, nos mínimos detalhes, tudo em nós estará resolvido. Uma vida religiosa saudável, uma vida financeira estável, a família muito bem estruturada. Só que deixa eu te fazer pensar em uma coisa muito importante. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas eu penso nisso com muita frequência. O que é que faltou no Jardim do Éden para Adão e Eva?
O que é que faltou para eles? O que é que faltou para que eles tivessem o fim que eles tiveram? Será que faltou devocional? Será que faltou esclarecimento? Eu vou te dizer uma coisa. Todos os dias, às 6 horas da tarde, Deus encontrava com eles para fazer um devocional. E o próprio Deus era o preletor deles. Tem gente que acha que eles pecaram porque um dia Deus estava lá muito atarefado, muito ocupado, e aí ele resolveu mandar um anjo para ir no lugar dele. E aí o anjo ensinou tudo errado, e aí complicou tudo, aí virou uma bagunça. Será que faltou estabilidade financeira? Será que o Adão e Eva cederam à pressão porque eles estavam recebendo muitos boletos e os boletos não paravam de vir? Será que eles estavam correndo risco de serem despejados da sua casa porque não pagaram aluguel? Será que teve seca? Será que deu praga na plantação? Será que teve peste no seu gado? Claro que não! Será que faltou estrutura familiar? Adão e Eva pecaram porque apareceu um terceiro lá no meio do relacionamento deles. O Ricardão chegou lá e encantou a Eva. Será que foi a sogra do Adão que se intrometia demais na relação deles? Será que foi os amigos de Adão que levaram ele para o mau caminho? Entende a quantidade de desculpas? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu para eles abandonarem a vida que tinham? O que é que faltou para eles? Eles se equivocaram no seu propósito. Então presta atenção nisso que eu vou te falar. O diabo veio oferecer para eles uma vida autônoma e eles aceitaram. O diabo veio oferecer para eles a preocupação de manter o controle das suas vidas e eles aceitaram. Deus havia dito para eles o seguinte: tem só uma coisa que não é para vocês. Tem uma coisa que não é para vocês comerem, porque no dia em que vocês comerem isso vai matar vocês, porque vai tirar vocês do propósito. Então, ainda hoje, nós queremos que Deus venha até nós, porque assim nós continuamos no controle da nossa vida, entende? Nós não queremos sair do nosso lugar de domínio. E aí, quando Deus quis formar, por exemplo, um povo a partir de Abraão, ele não poderia ter feito isso ali mesmo, onde Abraão estava? Por que que Deus chamou Abraão para sair da sua terra e não foi ele mesmo até ele? Não seria mais prático se Deus fosse até onde ele já estava estabelecido para cumprir o seu plano? Deus quer nos ensinar que a vida não é feita pelo que você controla. A vida é plena. Ela é cheia de amor, bondade, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A vida não é plena porque você tem um bom emprego, um bom salário, boa casa, bom carro, um bom apartamento. Então, não tenta levar Jesus para a sua realidade, achando que isso vai ser o suficiente para você ser uma pessoa completa, porque não vai. Entra você na realidade de Jesus e esteja com Ele onde Ele estiver. Entende isso? Bom, esse foi o 4º e último passo dessa temporada sobre a comunhão do Espírito. Eu espero de coração que você tenha gostado. E não precisa ficar triste não. A próxima temporada já está disponível para você. Nós vamos falar sobre a espiritualidade do Evangelho. E essa temática é incrível, é maravilhosa e nós vamos aprender muito através dela. Agora, a minha pergunta para você é só uma. Você está pronto? Se você tiver mesmo, então vem comigo.